Nossa aula de hoje será sobre implantação de imagens. O processo de implantação de imagem vai funcionar da seguinte forma. Vamos supor que eu precise padronizar os computadores da minha empresa. Os computadores da minha empresa utilizam o Office, o antivírus homologado pela minha empresa, um sistema da minha empresa. Vamos supor também um compactador, um enravo. Enfim, todos os softwares que eu preciso ter em minha empresa, eu vou instalar em uma máquina modelo, tá? Vamos chamar essa máquina de máquina modelo. Após a personalização, vamos usar aqui o meu segundo item da lista, que é a ferramenta Sysprep. A ferramenta Sysprep ela vai apagar todas as referências particulares dessa máquina, para que elas não sejam duplicadas durante a implantação da imagem. Assim, a implantação da imagem também pode ser chamada de clonagem de computador, tá ok? Na época do XP, na época do 98, utilizávamos software de terceiros para fazer essa clonagem. Tínhamos o Norton Ghost, o Acronis. Hoje, a própria Microsoft já disponibiliza aplicativos para clonagem de computadores, tá ok? Vai ser o que a gente vai aprender aqui hoje. Então, antes de fazer a clonagem propriamente dita, precisamos rodar o Sysprep. Ele vai apagar, por exemplo, contas de usuários, tá ok? Qualquer personalização que possa existir nesse computador. Para criar a imagem do sistema operacional, precisamos que a máquina, que o Windows que está nesse computador não esteja ativo nesse momento. Então, por isso, precisamos de um CD de boot para que a gente possa capturar essa imagem de forma offline, ok? Ou seja, esse computador não estará em uso no momento. O sistema operacional desse computador não estará em uso no momento. Para isso, precisamos criar uma mídia do WinPE. Dentro da mídia do WinPE, vamos armazenar o executável ImageX. O ImageX é que vai ser o responsável por capturar a imagem desse sistema, ok? Então, o WinPE será um CD de boot, ok? Ele irá armazenar o ImageX, que vai ser o aplicativo responsável pela captura da imagem, captura e também restauração da imagem, tá bom? E no término, vamos testar também o DISM. O DISM é uma outra aplicação disponível no Windows para personalização da imagem criada. Vamos supor que dentro da imagem eu precise habilitar algum recurso ou então até mesmo instalar um novo driver. Vamos supor que eu já tenho uma imagem padronizada da minha empresa e, de repente, surgiram novos computadores, os quais a imagem não possui os drivers adequados. Eu vou ter que restaurar essa imagem numa máquina e depois gerar novamente? Não. Eu posso adicionar os drivers à imagem sem precisar implantá-la. Tá ok? Então, eu posso atualizar a imagem. Tá ok? Até aí, pessoal, alguma dúvida? Não? Beleza, então vamos avançar. A criação da ISO do WinPE. Para criar a mídia do WinPE, é necessário que vocês tenham em sua máquina, eu vou chamar essa máquina de máquina do técnico, tá ok? A máquina do técnico terá que ter instalado o Windows IK.
aquela ferramenta que usamos na última aula. Para que usamos o IK na última aula, pessoal? Alguém se lembra? Questão de prova. Por que foi necessário utilizar o Windows IK na última aula? O SMT, beleza. Estrelinha aí pro Daniel e pro Wagner. Falou, acabaram de ganhar um Smile. Vamos lá. Então, pessoal, eu vou pedir que vocês se conectem na máquina 7.2, tá ok? A máquina 7.2, instalamos o Windows IK na última aula. Enquanto isso, eu vou comentar, tá ok? Os passos que vamos utilizar para a criação da mídia do WinPE. Enquanto isso, vocês iniciem aí a máquina 7.2, tá? A criação do WinPE, da ISO do WinPE. Então, todo mundo sabe que um arquivo ISO é uma extensão utilizada por softwares de gravação de CD. Então, após a criação dessa ISO deverá ser gravada numa mídia de DVD, né, para que ela possa ser iniciada através de qualquer unidade de CD, DVD. Meu primeiro passo será a criação das pastas e subpastas utilizadas para o meu arquivo ISO. Para isso, existe um script dentro do Windows IK para a criação desses diretórios. É o copy.pe.cmd, ok? E a AMD64, né, ou x86. Se você tivesse, o seu computador for 64 bits, vamos escolher a AMD64, se for 32, x86. E vamos escolher a localização onde o arquivo será armazenado, ou seja, os diretórios. Vou colocar o nome de WinPE, underline, AMD64. Meu segundo passo será copiar a imagem base, winpe.win, para a pasta amd64.iso.source. E vou renomear o arquivo como boot.win. É necessário, tá, seguir esses passos. Então, para isso, eu coloquei aqui um comando. Nada impede que vocês façam isso na mão, tá? E ir lá no diretório, copiar o winpe.win e renomear na mão para boot.win, tá ok? Esse aqui será o responsável pelo boot do CD do WinPE. Adicionar o ImageX ao diretório. Como eu já falei, o ImageX é o software responsável pela captura da imagem. Então, ele está localizado na pasta C Program Files Windows IK Tools AMD64 e ele será copiado para a pasta C WinPE AMD64 ISO, tá ok? Ele vai ficar dentro da pasta ISO. Criar a ISO do WinPE. Isso aqui é uma questão que costuma cair em prova, tá ok, pessoal? Duas questões aqui do que eu falei que costumam cair na prova. Qual o nome do script utilizado para a criação dos subdiretórios, o copy.pe, e também qual o executável responsável pela criação da ISO, o OSCDIMG, tá ok? Então, é bom que vocês memorizem isso. O OSCDIMG é responsável pela criação da imagem ISO.
Então, ao término dessas etapas, teremos o nosso arquivo WinPE. Agora vamos à parte prática, tá? Vamos criar um CD do WinPE através do Windows IK. Para criar o CD do WinPE, nosso primeiro passo vai ser clicar no Iniciar, Todos os Programas, Microsoft Windows IK. Repetindo, Iniciar, Todos os Programas, Microsoft Windows IK. Se vão clicar com o botão direito em Prompt de comando das ferramentas de implantação, Executar como administrador. Quando você executa esse prompt de comando, ele já leva ao diretório do Windows IK, né? O comando que vamos utilizar será o... Só um minuto. Copy-PE, né? Eu vou colocar aqui no chat para que vocês possam utilizar na máquina de vocês. Então vamos lá. Copy-PE.cmd. Estamos utilizando a versão 64 bits, então vamos botar AMD64. Vamos criar os diretórios em C, WinPE, underline, AMD64. Ele criou os subdiretórios. Nossa segunda etapa será a cópia do arquivo responsável pelo boot. O nosso segundo comando é o... Eu vou copiar, né? C dois pontos. WinPE.win para C dois pontos. Barra ISO barra source, renomeando para boot.win. Sempre observando, né, pessoal, se existe alguma mensagem de erro, tá ok? Então, arquivo copiado com sucesso. Nosso próximo passo vai ser adicionar o ImageX aos diretórios. Então, comando copy, C dois pontos, barra Program Files, Windows IK, Tools, AMD64, ImageX,
Vou copiar para C, dois pontos, o INPE AMD64, ISO. Um arquivo copiado. Por último, vamos criar a imagem ISO com o comando OSCDIMG. -N, -B, C, dois pontos, barra, WinPE, underline AMD64, barra etfsboot.com, C, dois pontos, barra, WinPE, underline AMD64, barra, ISO, espaço, C, dois pontos, barra, WinPE, underline AMD, AMD 64.ISO. %, né? Foi concluído com sucesso. Vamos verificar lá na pasta do INPE que o arquivo foi criado. Ok? Então, esse arquivo é o que a gente vai gravar no CD para que seja utilizado para iniciar o computador, o qual a gente vai capturar a imagem para implantação em nossa rede. Ok? Pronto, estamos no Seven 1. O Seven 1 será o computador que vamos utilizar como modelo para a implantação, certo? Eu vou pedir que vocês abram o gerenciamento de disco, disk mgmt.msc. O que vamos fazer no gerenciamento de disco? Vamos diminuir a partição, tá? Para que a gente possa salvar a imagem em uma outra partição que não seja C2 pontos. Porém, o ImageX permite o que muitos softwares de clonagem não conseguem. Salvar o arquivo de imagem na mesma partição que está sendo copiada. Tá, ok? O ImageX permite, por exemplo, se eu estiver clonando a partição C, eu posso criar o arquivo de imagem em C. Tá, ok? Vamos criar em D só para facilitar a nossa vida. Então, clique com o botão direito na partição, diminuir. Deixe a opção padrão que estiver aparecendo, clique em diminuir. Certo, pessoal. Nosso próximo passo, vamos clicar aqui no espaço não locado, esse espaço com a tarja preta, e vamos botão direito, novo volume. Eu não vou me apegar a detalhes desse procedimento agora, porque não estamos na aula de disco. Na aula de disco eu vou falar com mais detalhes sobre a criação de partições, tá ok? Então vamos avançar. Vou deixar o tamanho padrão, tá ok? Tamanho padrão não, tamanho exibido. Avançar. Vou me certificar que executar a formatação rápida está marcada. Avançar, concluir.
Pronto, agora já temos uma partição onde eu posso salvar a minha imagem. Depois de padronizada a máquina, todos os softwares instalados, você já personalizou a máquina, você vai rodar o comando sysprep, ok? No executar. Vai ser aberto um diretório sysprep e vão clicar no executável sysprep. Temos a opção entrar na configuração inicial pelo usuário do sistema. Isso aí, Wagner, no 7.1. Entrar no modo de configuração inicial do OBE, ele vai fazer o seguinte, ele vai, após o computador reiniciar, ou seja, na próxima inicialização do computador, ele terá aquelas telas iniciais da instalação do Windows, onde vai perguntar nome de usuário, serial, tá? Opções de idiomas. Da mesma forma que uma máquina, quando vem assim, quando vocês compram um computador de uma empresa tipo HP, Dell, quando vocês ligam a máquina pela primeira vez, ela não está, ela aparece no modo de personalização, onde você vai colocar seu nome de usuário, senha, certo? Isso aí. Aí o que vai acontecer? Quando vocês terminam essa personalização, vocês devem ter reparado que o Windows não vem zerado, ele vem com alguns programas instalados. Então, como que você conseguiu, como que o computador ligou no final da instalação do Windows e já tem os softwares instalados? Ok? Isso daí é uma personalização, uma preparação que a ferramenta sysprep faz no seu sistema. Ela vai apagar todas as personalizações existentes no computador, tá ok? Permitindo que novas sejam criadas assim que o computador for iniciado. E tem a opção aqui, generalizar. Essa opção generalizar, ela vai se desvincular também de informações sobre o hardware do computador. Isso permite que uma imagem criada de um sistema Windows 7 possa ser restaurada em máquinas com um hardware completamente diferente, coisa que não podíamos na época do XP. Você lembra que alguém já deve ter clonado o computador, restaurado em outra máquina e deu aquela famosa tela azul? No Windows 7 eu tenho a opção generalizar. Ele vai se desvincular totalmente dos drivers desse computador, permitindo que ele possa ser restaurado em outro, tá ok? Então marque a opção generalizar. E temos também a opção de desligamento. Após o sysprep ter terminado suas configurações, né, qual será o comportamento dele? Vai reiniciar o computador ou vai desligar, encerrar? Vamos marcar a opção desligar para que a gente não tenha problema. Outra coisa, se o computador for reiniciado antes do boot pelo WinPE, vai ser necessário fazer todo o procedimento de sysprep novamente, tá ok? A máquina não pode ser iniciada com o sysprep antes que tenha sido gerado a imagem com o WinPE, tá ok? Com o ImageX. Então, a máquina tem que ser desligada. E tem que ser iniciada pelo WinPE. Clique em OK. E vamos aguardar a máquina ser desligada. Vamos discutir agora os procedimentos para a captura da imagem.
O processo de preparação do sistema, né, o SysPrep, já fizemos no nosso computador. Vamos iniciar o computador através do WinPE. Criamos essa mídia através do Windows IK para capturar a imagem com o ImageX. A ferramenta ImageX é uma ferramenta por linha de comando. O parâmetro que vamos utilizar será o Capture. O Capture será utilizado para capturar a imagem que está armazenada onde? Em C2 pontos. Vou armazenar, como falei, eu posso armazenar a imagem na própria partição que está sendo capturada, tá ok? Só que a gente vai mudar esse diretório aqui, vamos botar em D2 pontos. Posso colocar um rótulo, o inset install, e temos aqui o parâmetro também de compactação. Ele permite gerar uma imagem compactada, uma compactação rápida. Uma compactação rápida é uma compactação que não comprime o máximo o arquivo. Tá, ok? Quanto mais a sua compactação diminuir o arquivo gerado, mais tempo ela levará para poder restaurar, tá ok? Então isso vocês precisam ter em mente. Se vocês precisam de economia de espaço, vocês podem usar uma compactação maior. Agora, se vocês precisam de rapidez, o ideal será utilizar uma compactação rápida, tá ok? Então é esse o comando que vamos utilizar em nosso laboratório. De volta ao 7.1, eu vou iniciar a máquina. Meu CD já está dentro da unidade. Preciso apertar alguma tecla, né, para iniciar pelo CD ou DVD. E aguardar o final do boot. Iniciei o computador pelo CD do WinPE. Agora preciso localizar a minha unidade de DVD. Aqui na minha máquina ficou sendo a E2 pontos. Como vocês podem ver, o ImageX está localizado aqui no diretório. Nosso passo agora vai ser a criação da imagem. Eu vou rodar o comando ImageX /capture. O que eu vou capturar? Vou capturar C2 pontos e vou armazenar em D2 pontos. Vou colocar o nome da imagem de myimage.win. Vou colocar um rótulo, Windows 7, install, e o tipo de compressão, Compress Fast, compressão rápida. Repare que não são todos os arquivos que são copiados. Por exemplo, a lixeira não é copiado com a imagem. O arquivo de paginação e de hibernação também não são copiados, tá ok? Isso diminui bastante o tamanho da imagem.
Um arquivo de paginação é 1,5 vezes o tamanho da memória RAM, né? Então, tu imagina o tamanho de um arquivo de paginação. Agora é só aguardar o término desse processo. A criação da imagem foi concluída, tá ok? Aqui na minha máquina levou 24 minutos. Agora eu posso reiniciar o computador. Agora vamos imaginar o seguinte, pessoal. Essa aqui seria uma nova máquina, tá? Um computador do zero, que eu preciso instalar o Windows, só que eu já pretendo instalar o Windows com Office, com antivírus, tá ok? Então vou restaurar a minha imagem modelo nessa máquina, tá ok? Através do WinPE. Ok, vamos lá. Deixa eu começar novamente. Eu tenho aqui no meu computador C2 pontos, onde está armazenado o Windows, D2 pontos, onde eu armazenei meu arquivo de imagem, myimage.win. Eu vou formatar o C2 pontos usando o Diskpart, uma ferramenta de gerenciamento de disco presente na plataforma Windows. Vou selecionar meu disco 0. Vou listar os volumes
para que eu possa identificar qual volume eu vou trabalhar. No caso, eu vou trabalhar o C2 pontos. Select Partition 1. Vou selecionar minha partição 1. Format FS igual FS File System, ok? NTFS Quick de formatação rápida. Pronto, formatação concluída. Agora eu preciso que a minha partição esteja ativa, seja uma partição ativa, para que ela possa ser iniciada. Então, vou colocar aqui, ó, Active. Partição marcada como ativa. Agora eu posso sair do Disk Part. Vou para a minha unidade de CD. E dois pontos. E agora sim eu vou usar o ImageX para fazer a restauração da imagem. ImageX barra Apply. A imagem está em D2 pontos, my image.win. Vou aplicar em C2 pontos. Então é só aguardar um pouco até que a imagem seja instalada. Enquanto está ocorrendo a restauração na máquina 7.1 do ImageX, eu vou demonstrar aqui o DISM na máquina 7.2. Então vamos falar um pouquinho sobre o DISM. DISM quer dizer gerenciamento e manutenção de imagens de implantação. É uma ferramenta de linha de comando usada para fazer a manutenção de imagens do Windows offline, antes da implantação. Então vamos supor que, como eu já falei no início da aula, que a gente tenha uma máquina que esteja precisando de adicionar drivers, recursos do Windows. Eu não estou falando programas, tá ok? Se você tiver que adicionar ou remover programas da imagem, você infelizmente vai ter que restaurar essa imagem, tá ok? Fazer as modificações e criar a imagem novamente, tá? No laboratório que vamos fazer sobre DISM, eu vou criar, né, um diretório ctest offline. Vou rodar o comando dism mount win, ou seja, eu vou montar a imagem, tá ok? Quando eu falo montar a imagem, eu estou dizendo que eu vou descompactar todo o arquivo win no diretório que eu coloquei aqui, ó, offline. Tá ok? Então, todo o conteúdo, todas as pastas que estão armazenadas dentro do arquivo .win vão ser descompactados na pasta ctest offline. Tá ok? Então, montar
win, o arquivo e o diretório destino, ok? Aqui tem algumas telas. Essas telas estão no material de referência, tá? Eu fiz um artigo sobre isso. Então, nessa tela aqui, ó, ensinando como instalar drivers de terceiros no seu computador. Ou seja, o Windows não possui o drive para esse equipamento. Você vai adicionar esse drive ao Windows. Assim, toda vez que essa imagem for restaurada nessa máquina, o hardware já vai ser instalado automaticamente. Então o comando será o dism, vou selecionar a imagem, no caso o local onde foi restaurado o arquivo, e, desculpa, esse comando aqui ele verifica os drivers instalados no computador. Vou usar o comando getDriver, ok? Ele vai verificar os drivers instalados. Já esse comando vai instalar os drivers. O add driver, tá ok? Pessoal, para a prova é importante vocês lembrarem esses comandos, tá ok? Dism com parâmetro add driver, tá ok? O add driver serve para instalar drivers em uma imagem offline, tá ok? Aqui a localização do arquivo. Então, dism, operação concluída com êxito. Até aí, dúvida, pessoal? Esse próximo comando é o getFuture. O getFuture ele serve para você listar, né, os recursos que já estão instalados na sua imagem. Tá ok? Então o Disney vai verificar na imagem todos os recursos do Windows que estão instalados. Aqui você pode ver, ó, Web Server, servidor web, né, o IIS não está instalado, está desabilitado. Tem aqui os jogos instalados, ó. O próximo comando, o Enable Feature. O Enable Feature ele serve para instalar recurso. No caso aqui, eu vou instalar o recurso Telnet no Windows 7. Então, o comando dism Enable Feature, nome da feature ou do recurso. Está errado aqui o slide. Não é Telnet, é o IIS. Ok? Então foi instalado aqui o IIS na máquina. Tá ok? Isso aqui a gente vai fazer na parte prática. E para terminar, assim, todas essas mudanças estão sendo feitas nos diretórios que foi montado na pasta offline. Após a modificação, você precisa usar o comando onMount para poder passar todas essas alterações de volta ao arquivo .win. Ok? Então você precisa desmontar o diretório. Ok? Então esse último comando ele passa as alterações para o arquivo .win. Agora vamos fazer isso daí na prática, né? Vamos lá para a máquina 7.2.
Na máquina 7.2, vamos à parte prática da manutenção de imagens offline. Eu vou mostrar para vocês algo bem interessante. Eu poderia utilizar a imagem criada da máquina 1, certo? Porém, eu vou mostrar uma forma de você alterar arquivos .wim utilizando a própria imagem do Windows. Clicando na pasta Source no CD do Windows, temos aqui um arquivo chamado install.win. O install.win, o que vem a ser isso? A instalação do Windows a partir do Windows Vista, ele mudou um pouco. No XP, a instalação era a descompactação de vários arquivos .cab. No Windows Vista, no Windows 7, essa instalação mudou. Ela é a restauração de uma imagem do Windows. Então aqui, ó, temos uma imagem, tá ok? Do sistema operacional Windows. Então eu vou copiar essa imagem para ser dois pontos. Tá ok? Então façam isso, copiem a imagem para ser dois pontos. Lembrando que eu estou usando esse arquivo do próprio CD do Windows só para facilitar a nossa vida, mas na prática vocês usariam um arquivo .win obtido a partir de uma máquina modelo, tá ok? Então terminamos de copiar o arquivo já se encontra aqui em C2 pontos. Vamos abrir o prompt de comando com permissões de administrador, tá ok? Executar como administrador. O nosso primeiro passo, assim, para ficar igualzinho o material que eu disponibilizei para vocês, vamos fazer o seguinte, vou colocar o nome da imagem de myimage.win. Ok? Para depois vocês poderem acompanhar o material sem ter problemas. E vou criar também um diretório teste e dentro dele uma pasta chamada offline. Isso no C2 pontos, tá ok? Então, eu fiz o seguinte, em C2 pontos, eu renomeei a imagem para myimage, poderia ser install, tá ok? Não tem problema. E criei a pasta teste e uma pasta offline. O nome também não importa, tá ok? Só para ficar igualzinho o material que a gente está utilizando para estudo. O próximo passo, vamos rodar o comando disme barra mount traço win barra winfile dois pontos c dois pontos my image.win. Ok? Eu vou montar a imagem que está em C2 pontos, myimage.win. Barra mount
dir, dois pontos, c, dois pontos, barra, teste, barra, offline. Escrevi o WinFile errado, tá? Tem um Mzinho aqui. Mais uma observação. Você tem que ter permissão de leitura, né, no arquivo de imagem. Vamos ver o que é. Qual o probleminha desse arquivo. Vou clicar com o botão direito. Propriedades. Está vendo aqui o atributo? Somente leitura. Vamos desmarcar esse atributo. Ok. Ok. Vamos ver se funciona. Pronto, agora é só aguardar o término da descompactação. Então, terminando a montagem da imagem, né, podemos ir lá no C2 pontos, na pasta onde foi descompactado, ó, C, offline. Você pode ver que foi montado exatamente os diretórios que estavam dentro do sistema, né? Arquivo de programas, o perfil de usuário, né? Pasta Windows. O DISM fará modificações nesses arquivos, tá ok? Para que depois eles sejam compactados novamente na imagem, myimage.win, para que ela possa ser implantada em novos computadores, tá ok? Então vamos voltar ao nosso prompt de comando e vamos testar o nosso segundo comando, que vai ser o getDriver. O getDriver, ele é, como eu falei, é utilizado para verificar os drivers já instalados no meu computador. Vou rodar o comando dism barra image, onde está a imagem? C dois pontos, ó, image dois pontos, C dois pontos, barra teste, barra offline. O parâmetro que eu vou usar é o get traço driver. Esqueci de um S aqui no final. Então, uma lista de drivers de terceiros que estão instalados no meu computador. No caso, aqui não tem muito, né? Ok. O segundo comando é exatamente para adicionar driver. Então, eu vou aproveitar o início do comando antigo, né, e vou usar o parâmetro add driver barra driver tem uma pasta
Realtek/recurso. Vou copiar a pasta Realtek para C2 pontos. Aqui eu tenho o driver, né, da Realtek, então eu vou adicionar esse driver à minha imagem offline. Então pronto, ó. Vou apertar Enter. E ele vai integrar o driver da Realtek na minha imagem no Windows. Uma informação importante nesse comando, esse _recurso, ele serve para fazer o seguinte: ele vai verificar todos os subdiretórios atrás de drivers para integrar a minha imagem. Ou seja, todos os drivers que estão na pasta Realtek serão integrados à imagem, não somente o driver da Realtek, tá ok? Então ele vai fazer uma busca em todos os subdiretórios da pasta. Vamos supor que eu tenha um CD de drivers na minha empresa. E eu quero que todos os drivers que estão ali dentro sejam adicionados na minha imagem. Basta selecionar o diretório raiz e colocar o comando, o parâmetro /recurso no final, tá ok? Então o driver foi adicionado com êxito. Como vocês podem ver, ó, rodando o comando get drivers, né? Agora a gente já pode ver, ó, os drivers da Realtek aqui, ó. Realtek. Antes só tínhamos dois drivers de terceiros, agora já temos o Realtek também. Temos duas opções, temos o 32 bits e 64. Ok? Pronto, já testamos a instalação de drivers. Agora vamos habilitar um recurso, né, uma feature no Windows 7. Vamos rodar o comando enable feature. O nome da feature IIS Web Server Role. E é só aguardar a conclusão da instalação. Então, comando concluído com êxito. Um outro comando que a gente pode testar é o get feature. Get feature. Por aqui você também pode pegar o nome dos recursos para que vocês possam instalar através de linha de comando, tá? Pelo Disney. Então, Finete, como que eu faço para instalar o IIS? Já vimos que é o IIS Server Holder, né? Web Server Holder. Então, por exemplo, se eu precisasse instalar o recurso impressão XPS,
É só pegar o nome aqui, ó, impressão XPS. Deixa eu ver outro aqui legal. Outras dependências, né? O FreeCell, né? Os jogos, Telnet, tá ok? Então, qualquer recurso que vocês precisarem instalar, basta pegar o nome com o comando getFilter. O comando getFilter também vai dizer se está habilitado ou não, né? O recurso no seu computador. E após concluído, todas as modificações, né, no arquivo de imagem, vamos rodar o comando dism unmount, tá ok? Vou desmontar o arquivo win e salvar as mudanças. Basta aguardar o término da montagem, da desmontagem. Então, consegui desmontar minha imagem, tá ok? Vou lá em C2 pontos. Repare que os arquivos que foram utilizados na pasta offline, né, teste offline, foram excluídos, tá ok? Ou seja, as alterações foram gravadas no myimage.win e depois foram removidas do computador, tá ok? Para que não fique ocupando espaço em disco. Esse arquivo, tá ok? Com as alterações, já poderão ser restaurados em novos computadores, tá ok? Com a adição de novos drivers e recursos. Nosso próximo tema será arquivos de respostas, tá ok? Quando que eu vou usar um arquivo de resposta? Quando eu precisar automatizar uma instalação do Windows. O nome arquivo de resposta faz referência às perguntas que o Windows fará, né, ao técnico, ao administrador, durante sua instalação. Ele pergunta serial do Windows, ele pergunta senha do administrador, ok? Então, todas essas perguntas podem estar no arquivo de resposta para automatizar uma instalação. Para isso, você precisa ter na máquina instalado o Windows AIK. Clique em Iniciar todos os programas, Microsoft Windows AIK. Aí temos aqui, ó, gerenciador de imagem do sistema do Windows. Quem já ouviu falar de arquivo de resposta nas versões anteriores do Windows, com certeza vai achar que ficou muito mais complicado a confecção no Windows 7, no Windows Vista. Por quê? A quantidade de opções aumentou consideravelmente. No XP, no Dormitory Server, você perdia coisa de 2 minutos para fazer um arquivo de resposta. Agora vocês vão ver que vocês vão levar muito mais, muito mais tempo para concluir. Vamos para a tela do Windows System Image Manager. Na prova, eles devem chamar como um Windows Sim, tá ok? Windows Sim System Image Manager. Como que vai funcionar? Você, primeiramente, precisa clicar em Imagem do Windows, botão direito, selecionar uma imagem do Windows. Você deve localizar o CD do Windows, tá ok? Dentro da pasta Source,
Como vocês podem ver aqui embaixo em tipo, você pode utilizar um arquivo de imagem, tá ok? .win, ou um catálogo, tá ok? O insta.win você já conhece, né, que a gente utilizou no exercício anterior. E temos também os catálogos aqui do Home Basic, Home Premium e Professional. Ultimate, tá ok? Podemos utilizar qualquer um desses arquivos. No caso, vamos dar preferência ao arquivo que já está aqui em C2 pontos, para economizar tempo, tá ok? Então selecione o arquivo myimage.win e clique na edição Ultimate. Ele vai perguntar se você deseja criar um catálogo válido, clique em sim. E aguarde a criação. Vamos utilizar o plano B para poder economizar tempo. Clique em parar. Vamos usar um arquivo de catálogo. Vou abrir o gerenciador de imagem do sistema do Windows. Selecionar a imagem. Vou localizar lá no CD do Windows, na pasta Source, o catálogo do Windows 7. Tá ok? Selecione o catálogo do Windows 7. Após adicionar o arquivo de imagem ou catálogo que vamos utilizar para a confecção do arquivo de resposta, eu preciso selecionar aqui do lado esquerdo, os componentes que eu vou utilizar em meu arquivo de resposta. Abrindo o componente, eu tenho vários componentes que poderão ser utilizados. Eu vou escolher o Windows Setup. Tá ok? Disk Configuration, Disk, Create Partition, Create Partition. Isso quer dizer que eu pretendo criar uma partição usando meu arquivo de resposta. Vou clicar aqui em cima, em arquivo de resposta, e vou colocar novo arquivo de resposta. Então aqui foi incluído as categorias, ok? O IPE, Offline Service, Generalize. Eu vou clicar em Create Partition e vou adicionar em WinPE. A partir desse momento, eu posso editar essas configurações. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, o tamanho da minha partição. A partição vai ter algo em torno de 30 GB. Qual o tipo de partição? Vai ser uma partição primária. Tá ok?
tem um grupo de configurações para que elas sejam inseridas nesse arquivo de resposta. Algumas precisam ser inseridas exatamente na categoria especificada na colinha que eu vou passar para vocês, tá ok? Então, eu quero que vocês percebam o seguinte. O meu segundo item lá da colinha é Microsoft WinPE Setup Disk Configuration Disk Modify Partition. Então vamos lá. Eu vou clicar em Modify Partition e vou adicionar. Onde? Aí você vai ver lá na aba. Passo na configuração. Tem que adicionar em WinPE. Então eu vou adicionar em WinPE. Modify Partition. Ok? Então, primeiramente, eu vou adicionar todos os itens do catálogo em meu arquivo de resposta. E depois eu parto para a configuração. Tá ok? Tá ok? Primeira etapa, alimentar o arquivo de resposta. Agora vocês vão editar os valores. Por exemplo, aqui em Microsoft Windows International Core WinPE. Deixa eu adicionar esse campo. Tá aqui, ó. International WinPE. Input. Vocês vão colocar PTBR. Ok? PTBR. Brasil, né? Português do Brasil. System. Só vão preencher o que tiver ali. Ok? PTBR. Linguagem. PTBR. User. PTBR. Ok? O próximo passo aqui, ó, Setup. Então você vai vir aqui em Setup e vai marcar, ó, linguagem PTBR. Mais alguma informação aqui? Não. Ok? Então é só seguir esse passo a passo aqui para configuração. Lembrando que serão criadas duas partições, né? Minto, uma partição só. Uma partição de mais ou menos 15 GB. Ela vai ser uma partição primária. Ok? Vão atribuir a letra C dos pontos a ela. Caso vocês tenham a chave, vocês podem estar informando a chave do produto. Ok? Então, vou aguardar a conclusão. Após confeccionar, né, totalmente seu arquivo de resposta, temos aqui, ó, ferramentas validar arquivo de resposta. Ele pode procurar no seu arquivo de resposta erros grosseiros, né? Como, por exemplo, aqui no meu, tem um errinho. A chave
disk ID do item da lista deve ter um valor. Opa, eu esqueci de colocar um valor aqui em disk ID. Ok? A chave da ordem da lista deve ter um valor. Então, foram alguns itens que eu adicionei que ficaram em brancos que precisam ser preenchidos. Tá ok? E aqui um aviso que pode aparecer no arquivo de resposta de vocês. A configuração não foi modificada, não será salva no arquivo de resposta. Então, isso daí não é um erro. Ele simplesmente está dizendo que não terá mudança no seu arquivo de resposta devido a essa configuração. Tá ok? Feito isso, o arquivo de resposta precisa ser salvo com o nome AutoUnAttend, tá ok? Eu vou botar aqui, ó, salvar arquivo de resposta. Eu vou botar para salvar mesmo com os erros, tá ok? Vou salvar aqui na minha área de trabalho e vou chamá-lo de AutoUnAttend.xml, tá ok? AutoUnAttend.xml. A extensão já fica definida, né? O nome tem que ser AutoUnAttend. Esse arquivo você pode salvar na raiz de um disquete, de um CD, de um pendrive, tá? Então esse CD, só vale lembrar que o boot ele não vai estar pelo disquete, pelo pendrive, onde está localizado esse arquivo. Ele vai ser o boot pela unidade CD, certo? Só que toda vez que o CD, que a instalação do Windows precisar de alguma resposta, ela virá ao arquivo pegar essa informação, tá ok? Esse arquivo ele pode ser editado tanto pelo Windows Sim, como também por um arquivo pelo bloco de notas, tá ok? Então, qualquer editor de texto pode editar esse arquivo. Vamos supor, eu errei o tamanho da partição. Não é de 30 mil gigas, que é de 40 mil gigas. Então, eu posso alterar, salvar. Ok? Isso é questão de prova. Quais editores eu posso editar um arquivo de resposta? Pode ser tanto com o Windows Sim, né? System Image Manager, ou eu posso usar também o bloco de notas. Ok? Outra coisa que não pode ser confundido é o nome AutoUnAttend.xml. Ok? Nas versões anteriores, o arquivo de resposta tinha outros nomes. E a extensão é .xml, tá ok? AutoUnAttend.xml.